paz a todos os irmãos e irmãs. Nós vamos estar dando continuidade ao nosso estudo panorâmico do Novo Testamento, né? O professor Rony, ele estudou com a gente primeira e segunda aos Coríntios. Espero que os irmãos tenham assistido às aulas, né? É muito importante que a gente acompanhe para a gente ter um entendimento geral, né? Dessas cartas e ter uma compreensão melhor na hora que a gente estiver manuseando. E hoje nós vamos estar estudando a carta de Paulo aos Gálatas, né? E eu já digo que de Paulo porque é quase que unânime, né, entre os estudiosos que foi realmente Paulo quem escreveu essa carta, né? E Paulo escreveu essa carta, irmãos, por volta do ano 48 e 50 depois de Cristo. E provavelmente, eu digo porque existe uma controvérsia, né, em relação a isso que eu vou falar, provavelmente após o concílio em Jerusalém. Por que isso é importante? Porque há muitos irmãos que acham que Paulo escreveu essa carta em resultado desse concílio, devido àquilo que foi discutido nesse concílio do capítulo 15 de Atos. E o que é que foi discutido lá? Que existiam alguns irmãos, que Paulo até chama de falsos irmãos, né, que estavam pervertendo a fé dos gentios, dizendo que além da fé em Cristo era necessário guardar alguns aspectos da lei, entre eles, principalmente a circuncisão e a guarda do sábado e de algumas festas. Aí também alguns costumes da dieta judaica, evitar determinados alimentos. Então, para algumas coisas básicas ali dos regulamentos do judaísmo, eles estavam exigindo que os gentios cumprissem também. E Paulo subiu até Jerusalém, foi conversar com os apóstolos, pedindo para que essas coisas fossem, que esses irmãos fossem corrigidos e evitassem de estar dando essas instruções, que isso estava pervertendo o verdadeiro evangelho. E alguns que acham que Paulo escreveu a carta aos Gálatas antes do concílio, porque na verdade ele não cita na carta, não faz menção nenhuma a esse concílio. Então eles acham que seria praticamente óbvio, né, que Paulo fizesse alguma menção a esse concílio. Olha, eu estou escrevendo essa carta para vocês em resultado ao concílio que nós tivemos lá em Jerusalém, e Paulo não faz nenhuma citação a respeito disso. Mas isso existem essas duas vertentes, né? E para quem Paulo escreveu essa carta? Ele escreveu, logicamente, como nós já citamos, escreveu para as igrejas na Galácia. Porque, apesar de a gente falar a carta aos Gálatas, mas Gálatas o que era? Uma província formada por várias cidades. Existiam várias cidades. Entre elas estava Antioquia da Psídia, Icônio, Listra, Derbe, né? Então, pelo menos essas cidades receberam esta carta. Então, era uma carta chamada carta circular. Paulo escrevia uma única carta, e essa carta provavelmente rodou entre todas as igrejas daquela região, dessa província. Isso acontecia praticamente com as demais cartas, né? Por exemplo, a carta de Romanos foi escrita para a igreja de Roma, porém outras igrejas tiveram conhecimento dessa carta. A carta que foi escrita aos Coríntios, com certeza outras igrejas tiveram conhecimento dessa carta. A carta escrita a Éfeso, principalmente, ela não só foi escrita para aquela cidade, mas quando estiver lá nós vamos destacar melhor, mas outras igrejas também receberam a mesma carta, até porque eles tinham cuidado de fazer cópia. Eles recebiam uma carta de Paulo por causa da perseguição, aquela coisa toda, então eles faziam cópia dessas cartas, até por uma questão de preservação, porque a igreja era muito perseguida, então qualquer tipo de documento ligado ao cristianismo era queimado, era destruído, então eles tinham esse cuidado de fazerem cópias para preservação. Por isso, nas traduções, principalmente nas traduções do Novo Testamento, nós não temos os originais. Nós não temos a carta que Paulo escreveu, essa carta de Gálatas escrita pelo punho de Paulo. Isso nós não temos, de nenhum livro da Bíblia. Dos 66 nós não temos, mas nós temos um número muito grande de cópias, tá? Então, por isso a tradução se torna confiável, pelo número de cópias que existem a respeito daquele documento original. O original não existe, mas existem muitas cópias que é provado, e tem como se provar isso cientificamente, que aquelas cópias estavam muito próximas do momento em que o documento original foi escrito. Então, a carta a Gálatas não era uma igreja específica, mas eram várias igrejas que faziam parte de uma região, ou no caso da província da Galácia. Isso a gente pode ver em Gálatas capítulo 1, versículo 2, que diz: e todos os irmãos que estão
em minha companhia as igrejas, no plural, da Galácia. E para que público, né, irmão? Que público que Paulo escreveu essa carta? É importante a gente sempre, nessas introduções, os irmãos já perceberam que a gente destaca muito o público, a intenção, para que quando você for manejar o livro, for estudar o livro, você tenha esses subsídios, esses recursos para que facilite no seu entendimento. Então, para quem Paulo escreveu essa carta? Qual era o público? A que público ele estava querendo atingir? Ele escreveu essa carta justamente para os gentios convertidos que estavam sendo aliciados pelos judaizantes. Então, era uma igreja de gentios, não era como, por exemplo, a igreja de Roma, como nós estudamos, que tinha gentio e grego. Poderia até ter alguns gentio e grego não, me perdoe, irmãos, que tinham gentios, que entre os gentios fazia parte os gregos e judeus. Não era uma igreja de gentios e judeus. Provavelmente tivesse alguns judeus na igreja da Galácia, porém, predominantemente, era uma igreja formada por gentios. E esses gentios eles estavam sendo aliciados, ou seja, influenciados por judaizantes. Quem eram os judaizantes? Os judaizantes eram irmãos judeus convertidos a Cristo, mas que achavam que simplesmente a fé em Cristo Jesus não era suficiente para a salvação. Era necessário que fosse praticado também alguns aspectos da lei, como nós falamos, entre eles a circuncisão e a guarda do sábado e evitar alguns tipos de alimento, alguma dieta alimentar também eles deveriam praticar. E qual o tema central dessa carta? Qual o tema central da carta que Paulo escreveu aos Gálatas? Isso a gente pode perceber lá no capítulo 5, versículo 1, né, de Gálatas, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permanecei firmes e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Então, esse é o tema central, praticamente é uma conclusão, é um resumo de toda a carta, porque por causa dessas práticas que os judaizantes estavam querendo introduzir dentro do cristianismo, isso poderia com certeza tirar a liberdade. Então, o evangelho poderia ficar comprometido, porque não seria simplesmente a minha fé em Cristo, ou seja, os méritos de Cristo que eram suficientes para a minha salvação. Seriam os méritos de Cristo, mas eu teria que contribuir para essa salvação praticando algumas coisas que me dariam, de certa maneira, acesso ao reino de Deus. Eu, de certa maneira, estaria contribuindo para a salvação. Então, era exatamente isso que Paulo estava querendo corrigir. Era exatamente isso Paulo que estava corrigindo, que o evangelho de Cristo ele depende somente de Cristo, totalmente de Cristo, tudo por Cristo. Então não exige uma participação humana no sentido de fazer-se alguma coisa para que se obtenha a salvação. E essa carta também ela foi muito importante na história da igreja. A carta de Romanos, a carta de Efésios, principalmente essas cartas que trazem esse tema da justificação pela fé, elas foram muito importantes na história da igreja, principalmente na época da Reforma. Lutero ele era muito, eu vou até usar essa expressão, apaixonado por essa, não só pela carta aos Romanos, mas também pela carta de Gálatas, né, que também era um reforço para essa doutrina que ele defendia, que era a justificação pela fé, que ele costumava chamar essa carta de minha Catarina, né, Catarina, porque Catarina era o nome da esposa dele. Então ele tratava essa carta aos Gálatas dessa forma carinhosa, chamando ela da minha Catarina. Era uma carta que ele realmente amava muito, que foi muito importante na sua conversão e para trazer a luz do evangelho ao seu coração. Então, indo, irmão, já propriamente para os capítulos do livro. Então, o livro, a carta, né, aos Gálatas, não é um livro, é uma carta, ela começa com uma saudação muito rápida. Paulo, ele normalmente nas suas saudações, ele faz saudações mais longas, cumprimentando os irmãos, aquela coisa, mas a carta aos Gálatas, devido à urgência, devido ao perigo que ele estava pressentindo, que poderia acontecer com o trabalho que ele havia tido com esses irmãos, e o risco do evangelho estar comprometido, então Paulo, ele faz uma saudação muito rápida. Então ele sauda os irmãos, sim, mas de forma muito rápida, assim,
é como uma mãe. Não sei se os irmãos tinham mãe brava, que nem eu tinha, né? Eu amo muito a minha mãe, mas ela era um pouquinho brava, né? Então, quando ela ia dar uma bronca na gente, então ela não conversava muito, ela já ia direto no assunto. Então, Paulo fez uma saudação rápida e ele já foi diretamente ao assunto que ele queria tratar com aquela igreja, porque é um assunto que exigia urgência, porque eles estavam realmente deixando o evangelho por um outro evangelho. Então, quando eu uso essa expressão, essa metáfora, que ele estava como uma mãe preocupada como uma mãe que estivesse preocupada com o filho que estava andando em más companhias. Então ele via, quando uma mãe percebe que o filho está andando com pessoas que não são boas companhias, então logicamente isso traz uma preocupação e isso gera, inclusive, é motivo de repreensão. Isso Paulo fala claramente lá no capítulo 4 de Gálatas, versículo 19, que ele diz assim: meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Então ele comparou a dor que ele estava sentindo, o temor, né, o receio que ele estava sentindo com aquela perturbação que os gálatas estavam sofrendo por causa dos judaizantes, com a dor de uma mulher que está para ter um filho. Ele falou: eu estou sentindo por vocês como que dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Quer dizer, todo aquele trabalho de parto que eu tive com vocês, todo aquele esforço que eu tive para levar o evangelho para vocês, eu estou sentindo todas essas dores novamente por causa disso que está acontecendo no meio de vocês. E ainda no capítulo 1, Paulo ele reforça o seu chamado. Por que isso é importante, irmãos? Por que é importante essa questão? Porque Paulo era judeu. E esses irmãos judeus que estavam pervertendo a igreja do Senhor com esses ensinos que não eram mais, que já não deveriam mais estar sendo entendido pelos gentios, né? Absorvido pelos gentios. Então, como Paulo também era judeu, então algum desses irmãos judeus eles acabavam desmerecendo o ministério de Paulo. Às vezes a gente vê Paulo falando Paulo, apóstolo, não da parte de homens, mas da parte de Deus, e não chamado por homem algum, mas por Jesus Cristo. Então a gente olha isso, a gente acha que é simplesmente uma força de expressão de Paulo, uma formalidade, mas na verdade ele estava afirmando que o chamado dele era tão importante quanto o chamado do colégio apostólico dos 12, porque essa era a grande dúvida da época. Então o que os irmãos achavam? O Paulo, tudo bem, ele é um apóstolo, ele pode ser muito esforçado, mas ele não é que nem Pedro, ele não é que nem João, ele não é que nem Tiago, ele não é que nem Tomé, ele é diferente. Ele é um apóstolo um apóstolo de segunda classe, de segunda categoria. Ele veio depois, aquela coisa toda, então ele não deve ter o mesmo conhecimento, ele não andou com Jesus. Então eles desmereciam o ministério de Paulo, né? Então Paulo ele tinha que sempre estar reafirmando isso. Tinha que estar sempre desconstruindo essa narrativa a seu respeito, como se ele fosse um apóstolo de segunda categoria. Então ele mostra, através do seu testemunho, através da sua vida, que o evangelho que ele estava pregando para aqueles irmãos era tão importante, eu tinha o mesmo valor, que na verdade era o evangelho, mas era o evangelho igual, melhor dizendo, não o mesmo valor, porque dá a impressão que são duas coisas diferentes, mas era o mesmo evangelho que os apóstolos estavam pregando lá, que os 12 pregavam ali, não tinha diferença do evangelho dele para o evangelho dos 12. Então ele tinha que reforçar isso por causa dessa força contrária que tinha contra ele, de irmãos convertidos que viviam falando mal do apóstolo Paulo, que Paulo ele era contra a lei, Paulo era contra Moisés, Paulo queria acabar com o judaísmo, Paulo ele pregava um evangelho muito light, um evangelho que não precisava de nada, era só crer em Cristo, e dava-se a entender que a pessoa podia andar de qualquer maneira, não tinha santificação. Então eles sempre estavam passando essa ideia, e Paulo sempre estava tendo que rebater essas narrativas, sempre estava tendo que corrigir. E quando eles chegaram, esses judaizantes chegaram lá na igreja de Gálatas, então eles trabalharam justamente essa questão. Eles estavam trabalhando justamente essa questão. Tudo bem, a fé tem que ser em Cristo. Então isso aí era unânime. Não, para a salvação nós temos que crer em Jesus Cristo. Porém, vocês precisam guardar alguns aspectos da lei. Vocês não podem, não é simplesmente crer em Cristo. Por que eles tinham colocavam esse aditivo?
porque essa era a forma de evangelização de um judeu comum. Quando uma pessoa ela era gentia e queria passar para o judaísmo, então, como ele não tinha nascido em Jerusalém, ele não era um judeu natural, um nativo, então o que tinha que ser feito? Ele tinha que se converter ao judaísmo, abrir mão lá da idolatria, aquela coisa toda, e praticar algumas coisas do judaísmo para que ele fosse considerado um prosélito. O que era um prosélito? Era um judeu genérico, um judeuzinho do Paraguai, né, para os irmãos entenderem. Não era um judeu legítimo, mas tinha algumas práticas de judeu. Parecia, não o denorex, parece, mas não é. Parecia judeu, mas não era. Mas por quê? Porque eles eram obrigados, os prosélitos, que seriam gentios de qualquer nação, que queria se converter ao judaísmo, tinha que praticar algumas coisas. E entre essas coisas era a circuncisão, a questão alimentar, ele tinha que evitar uma série de alimentos, guardar todas as festas que os judeus guardavam, Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo, as demais festas que os irmãos já conhecem. Então eles tinham que praticar todas aquelas coisas para que ele pudesse ser aceito dentro da comunidade de Israel, para que ele pudesse ser aceito como um judeu era aceito. Tá? Então, e quando o cristianismo veio, esses judeus que se convertiam, principalmente os fariseus que se convertiam a Cristo, queriam também colocar esse jugo sobre os gentios. Não, tudo bem, não precisa ser tudo aquilo que um prosélito precisa fazer, mas uma coisinha ou outra eles queriam estar colocando nas costas, vamos dizer assim, dos gentios, para que eles pudessem realmente entender que eles tinham tido realmente estavam com o evangelho verdadeiro. E exatamente aí é que Paulo entra, desconstruindo tudo isso, jogando tudo isso por terra, dizendo: não é necessário nada disso, é necessário simplesmente a fé em Cristo. E por isso Paulo, lá no versículo 6, do capítulo 1, que ele fala assim que estava chocado, 1,6, né? Eu estou chocado de que estáis vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirdes outro evangelho. Essa palavra outro, eu gostaria de fazer um destaque justamente porque na língua portuguesa ela aparece aqui, aparece em outros lugares na Bíblia, mas eu queria fazer um destaque, um comparativo com João, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16, que diz assim, João 14, 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado, ou consolador em algumas versões, a fim de que esteja para sempre convosco. Aqui o próprio Jesus fala que Ele ia para o Pai, os apóstolos não ficariam órfãos, Ele mandaria outro consolador. E aqui Paulo está falando que eles estavam saindo do evangelho para um outro evangelho. Só que essas duas palavras, esse outro de João 14, 16, e esse outro de Gálatas 1,6 são outros diferentes, tá? São dois tipos de outro. O outro ali, o outro de João é um outro da mesma espécie, da mesma qualidade, um outro igual, sem nenhum tipo de mudança. E o outro aqui é no sentido de diferente, é outro que na verdade não tem nada a ver com aquele original, porque o outro, o evangelho só tem um evangelho. Por que o Espírito Santo é um outro consolador igual a Cristo? Porque só existe um Deus. Tá? Só existe um Deus. São três pessoas, mas é apenas um Deus. Então o Espírito Santo é tanto Deus como Deus Pai, como Deus Filho. Como o Filho é tanto Deus como Deus Pai e Deus Espírito. Então é outro no sentido de ser igual, com a mesma essência, com as mesmas qualidades, sem nenhum tipo de mudança, de diferença. E o outro aqui, o outro evangelho de Gálatas 1,6 é outro que na verdade é totalmente oposto àquele que Paulo está se referindo, que é o evangelho verdadeiro. E no capítulo 7, no versículo 7, Paulo diz assim, que na verdade não é evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Então esse alguns, aqui que ele fala, ou esse outras pessoas, nada mais são do que os judaizantes, que é aqueles cristãos convertidos que estavam adicionando ao evangelho coisas que não deveriam não fazer parte do evangelho, que seria aspectos da lei, circuncisão, como nós falamos e tal. E apesar de serem coisas assim aparentemente bíblicas, né, que Deus até tinha estabelecido lá no Velho Testamento, mas aquilo eram sombras que agora não deveria fazer parte do evangelho, não deveria ser praticado mais.
Então, por isso que Paulo fala que um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Quer dizer, se Paulo permite que aquilo seja aceito dentro do Evangelho, aquilo poderia trazer um prejuízo muito grande. E hoje, inclusive, a gente talvez nem estivesse falando aqui para os irmãos, porque o Evangelho estaria totalmente corrompido. Se Paulo não tivesse lá na raiz, tivesse corrigido o problema lá na raiz, como nós vamos um pouquinho mais para frente estar falando de forma mais detalhada a respeito disso. E por que esses judeus convertidos estavam insistindo nessa questão da circuncisão e guarda de dias? Justamente porque eles tinham medo dos judeus que não eram convertidos. Qual era o grande problema de Paulo? O problema de Paulo era ser perseguido, não tanto por Roma, não tanto por outros gentios, mas mais pelos judeus. Então os judeus, porque achavam que Paulo era contra a lei, contra Moisés, contra o templo, contra tudo, então eles tinham uma grande perseguição. Então esses judeus que se converteram, para se verem livres da perseguição dos judeus não convertidos, eles falam, não, nós somos cristãos, mas nós ainda praticamos as coisas da lei, nós ainda circuncidamos, aquela coisa toda. Não que nós temos que ser contra o Velho Testamento, como nós já falamos. Não, o Velho Testamento, ele é sombra daquilo que haveria de vir, mas a maneira como se lida com o Velho Testamento é que nós temos que ser cuidadosos, né? Então nós temos que lidar com ele não no sentido de praticar o Velho Testamento, mas de saber que aquilo é uma representação daquilo que haveria de vir. Então, que tudo aquilo que está escondido ali no Velho Testamento está revelado na pessoa de Jesus Cristo, da igreja e tudo mais. E só que esses judeus, né, eles, para fugirem da perseguição, acabavam querendo adicionar ao Evangelho essas coisas para que a perseguição deles fosse diminuída ou até deixasse de existir com relação aos seus compatriotas também. E lá no versículo 11, do capítulo 1 até o 24, e do capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 10, Paulo declara, ele começa a me fazer uma exposição que o evangelho que ele estava pregando, como nós já falamos um pouquinho já anteriormente, não diferia em nada do evangelho pregado pelos apóstolos, porque era importante que Paulo reforçasse isso. Porque o que era falado a respeito de Paulo é que o evangelho de Paulo era um evangelho requentado, de segunda linha, de segunda mão, não era o evangelho autêntico. O evangelho autêntico era aquele de Jerusalém, dos apóstolos. Então Paulo, ele mostra nesse texto, nesse trecho, do capítulo 1 ao 24 e do capítulo 2 até o versículo 10, que o evangelho dele não era um evangelho requentado, e que o evangelho dele não devia nada, não ficava devendo em nada ao evangelho pregado pelos apóstolos, justamente porque era o mesmo evangelho, era o mesmo, tá? Não é que Paulo fosse soberbo, arrogante, ou não, ele queria dizer que aquele evangelho que ele estava pregando não tinha diferença nenhuma do evangelho que os apóstolos pregavam, apesar dele não ter andado com Cristo, apesar dele, junto com eles, junto com os 12 e os demais daquela época, ele havia tido uma revelação particular da parte de Deus que aprovava aquilo que ele estava fazendo. Isso a gente pode ver lá no versículo 14, que Paulo, além de falar que o evangelho dele era um evangelho tão verdadeiro quanto o evangelho dos apóstolos, porque na verdade ele era o mesmo, ele também não era um judeu de segunda classe. Ele não era um judeu qualquer. Quando ele estava no judaísmo, então ele também coloca isso como argumento para provar a sua integridade, ele era um judeu de primeira linha, né? Tanto que lá no versículo 14 ele fala que no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Ele não saiu do judaísmo porque ele não conseguia praticar o judaísmo, porque ele achava que o judaísmo era uma religião muito difícil, muito cansativa, muito litúrgica. Não, ele saiu do judaísmo porque Deus o tirou do judaísmo, naquela visão que ele teve. Mas enquanto ele esteve lá, ele diz, olha, eu era um exemplo dentro do judaísmo. Eu era hebreu, eu era hebreu de hebreus, segundo a lei eu era fariseu, ele cita isso em outra carta. Então ele era um judeu de verdade, de coração, ele era íntegro dentro do judaísmo. Então ele não ficava devendo nada para nenhum judeu praticante, ortodoxo, fariseu daquela época. E
E no versículo 15 ele mostra que agora ele estava pregando o evangelho porque ele tinha recebido um chamado da parte de Deus para pregar esse evangelho. Então ele tinha segurança do seu chamado. Então ele fala assim: todavia Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado revelar seu filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma. Então ele fala: o meu chamado, apesar de eu não ter andado com os 12, Paulo faz um comparativo. Eu não andei com os 12 ali na Galiléia junto com Jesus, eu não vi ele ali ensinando como eles tiveram esse privilégio. Porém, o meu chamado não difere dele. Assim como Jesus chegou lá na praia, no mar, e falou: vem, segue-me, ele também me chamou. Eu estava indo lá para perseguir os cristãos, aí ele apareceu para mim, me chamou, falou: olha, você vai ser para mim um vaso escolhido, me levou e revelou o evangelho para mim particularmente. Quando ele fala assim, no versículo 16, que eu não pedi orientação a pessoa alguma, isso não se trata de soberba, nem de arrogância da parte de Paulo. Isso é para mostrar a importância e a seriedade do seu chamado, o valor do seu chamado. Que assim como os apóstolos receberam a mensagem diretamente da parte do Senhor, eu também recebi da parte do Senhor essa mesma revelação. Tanto foi da parte do Senhor que Paulo, na continuação, fala que eu subi até Jerusalém, eu fui lá conversar com os apóstolos, e eu falei para eles aquilo que eu tinha aprendido com o Senhor durante o tempo que eu fiquei na Arábia. Ele falou que ele ficou 3 anos na Arábia. Os apóstolos ficaram 3 anos com Jesus. Paulo ficou 3 anos na Arábia. E não é a Arábia Saudita, viu, irmãos? Essa Arábia era uma região que existia ali próximo da Palestina, não é a Arábia Saudita. Então ele falou: eu fiquei 3 anos ali na Arábia, aprendendo com o Senhor, recebendo a revelação diretamente dele, até como uma comparação, assim como os apóstolos andaram 3 anos com ele. Eu também recebi do Senhor a sua revelação durante esses 3 anos, e fui, até por uma questão de reforço, para que não ficasse dúvida, subi até Jerusalém, conversei lá com os principais apóstolos, com Pedro, Tiago, com João, expus o evangelho que eu havia aprendido com o Senhor, e eles não acrescentaram nada e não viram nada de diferente no meu evangelho. E tudo isso ele estava falando para essas igrejas da Galácia, para que eles tivessem segurança que o evangelho que eles estavam recebendo era o evangelho verdadeiro. Em outras palavras, olha, eu estou até escrevendo isso, eu estou deixando registrado. Se vocês quiserem ir lá em Jerusalém e perguntar se realmente tudo isso que eu estou falando é verdade, pode ir lá que vocês vão ver que os apóstolos vão estar confirmando. Falar: não, o evangelho do apóstolo Paulo é tão evangelho quanto o nosso, não tem diferença nenhuma. Tudo que o apóstolo Paulo falar, vocês podem seguir, que não tem diferença nenhuma daquilo que nós aprendemos com o nosso Senhor. Então é nesse sentido que Paulo faz essa exposição. Então aqui não se trata de arrogância. Quando ele fala: não fui perguntar para pessoa alguma, eu falo isso, porque tinha época que eu li o texto, não, mas Paulo gostava de dar uma esnobada, mas não é isso. É porque ele tinha que ser dessa maneira, porque senão o evangelho que ele estava pregando para os gentios ia cair em descrédito, porque por causa da propaganda, toda a propaganda contrária que era feita contra ele. E a coisa era séria, irmãos, a coisa era muito séria. A perseguição dos judeus e a dificuldade que eles tinham em entender o evangelho era uma coisa muito séria. Tanto é que quando Pedro estava em Antioquia, isso a gente vê aqui no capítulo 2, a partir do versículo 11, Pedro estava ali na Antioquia junto com os irmãos gentios. Imagina, irmão, o apóstolo Pedro no nosso meio, almoçando na nossa casa. A gente faz aquele almoço comunitário, todo mundo junto, o irmão Pedro ali junto com a gente. Aí de repente chegam judeus que estavam ainda naquele período de transição, que não entendia que o evangelho agora era para todos e que nós éramos tudo um povo só, e se escandalizavam de ver Pedro sentado junto com os gentios, comendo juntamente com eles. Então Pedro, para não criar um desconforto, o que Pedro fez? Pedro estava ali numa mesa, sentado com os irmãos gentios, comendo com eles, alegre, brincando, cantando louvores. Aí de repente chega os judeus que eram convertidos também. Aí quando ele viu que os judeus estavam chegando ali, aí o que Pedro fez? Aí Pedro saiu de fininho,
Aí pediu licença, olha, e os irmãos perceberam que ele ficou constrangido com a chegada daqueles judeus e se viu na obrigação de sair de perto dos gentios para não ofender os judeus. Para não ofender, porque ele sabia que muitos judeus não concordavam ainda de ter uma comunhão normal com os gentios, ainda que fossem convertidos a Cristo. Mas só que por azar de Pedro, né, podemos brincar assim, Paulo estava presente e viu Pedro se afastando dos gentios por esse motivo, e também Barnabé. Tanto é que Paulo fala, até Barnabé se deixou levar pela dissimulação. Aí o que Paulo faz? Paulo repreende Pedro na cara, na presença de todos. Ele falou, eu repreendi a Pedro face a face porque ele se tornou repreensível. Então, por causa dessa atitude dele, eu o repreendi face a face. E o que Paulo falou para Pedro? Você é judeu e se comporta como gentio, agora você quer que o gentio se comporte como judeu? Você não sabe que é pela graça que nós somos salvos? E Paulo passou um sabão em Pedro, por causa dessa atitude que Pedro teve. Passou um sabão ali, e não foi no particular, viu, irmãos? Porque às vezes a gente, né, por ser Pedro, o que Paulo falou? Olha, Paulo não era um dos 12, ele se converteu depois de Pedro. Então qual seria o normal? Chamar Pedro de lado e, Pedro, vem aqui, vamos conversar, não faz isso, os irmãos, né, vão ficar, né, é desagradável, ficaram constrangidos, eles perceberam que você saiu, vai pegar mal essa tua atitude. Não, Paulo não fez isso não. Paulo repreendeu Pedro na presença de todos. E não contente, irmão, o negócio aconteceu em Antioquia, que tinha nada a ver com a província da Galácia. Aconteceu em Antioquia, quer dizer, o que acontece em Antioquia fica em Antioquia, né? Mas não ficou não. Aconteceu em Antioquia, e Paulo, aqui, quando ele estava fazendo essa exposição para deixar firme o seu chamado, né? Para deixar claro o seu chamado, ele ainda escreveu uma carta contando esse episódio que aconteceu em Antioquia, e todas as igrejas da Galácia ficaram sabendo desse mico, né? Vamos dizer, que Pedro teve que pagar ali, né? Quando saiu de fininho lá do meio dos gentios. Aí Paulo falou, olha, para que vocês entendam que o evangelho é uma coisa séria. Até Pedro foi contaminado com isso aí, mas eu repreendi, chamei a atenção dele, porque a atitude dele era uma atitude errada, e Paulo não deixou isso debaixo dali só em Antioquia, ainda escreveu uma carta e mandou para todas as igrejas, e não só a província da Antioquia ficou sabendo desse escorregão de Pedro, como também todas as igrejas ali da época, das igrejas primitivas, e todas as igrejas na história, inclusive nós agora, depois de 2000 anos, estamos comentando o mesmo assunto a respeito de Pedro. Mas a pergunta é, será que Pedro ficou ressentido com Paulo por causa disso? Porque foi uma repreensão dura, né? Isso, Paulo, como nós falamos, Paulo escreveu essa carta no ano de 48, 50 depois de Cristo. E foi uma repreensão dura, e Paulo, além de repreender, ainda espalhou para todo mundo que ele tinha feito aquilo com Pedro. Aí a pergunta é, como é que será que ficou o coração de Pedro? Será que Pedro ficou com algum ressentimento com relação a Paulo? Então vamos ver lá, irmãos, em 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 14 a 16, para percebermos se Pedro ficou ressentido com Paulo por causa dessa repreensão. 2 de Pedro 3, 14 a 16 diz assim, por isso, amados, Pedro falando, né? Por isso, amados, enquanto aguardais esses eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula e livres de culpa diante dele. Considerai que a longanimidade do nosso Senhor é uma oportunidade para que possais receber a salvação, assim como o nosso amado irmão Paulo também vos escreveu, de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve do mesmo modo em todas as suas epístolas. Então, além de Pedro chamar Paulo de amado irmão Paulo, então, quer dizer, ser amado irmão Paulo, essa carta que Pedro escreveu, irmãos, foi praticamente 25 anos depois. Então, 25 anos depois, não tinha ressentimento nenhum no coração de Pedro. Não que ele tivesse ficado com ressentimento no dia, eu só estou falando assim para os irmãos saber que o coração de Pedro ficou limpo. 25 anos depois, ele chama Paulo de amado irmão Paulo, e fala que ele fala dessa graça, né, escreve dessa graça, do mesmo modo em todas as suas epístolas, estou no 16, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais são distorcidos pelos ignorantes e insensatos,
como fazem também com as demais escrituras para a própria destruição deles. Então, além de Pedro chamá-lo de amado, Pedro lia as cartas de Paulo, porque ele fala como ele faz nas suas demais epístolas. Então, Pedro leu todas as epístolas de Paulo, e ele, inclusive, reconheceu como epístolas aprovadas por Deus, inclusive comparando ela com as demais escrituras. Pedro já comparava essas cartas de Paulo com as escrituras, e no caso, as escrituras do Velho Testamento. Amém? Então, irmãos, vamos encerrar então agora e damos continuidade na próxima aula a partir do capítulo 3. Que Deus nos abençoe.